que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Venha pertencer é a série que estamos ensinando neste tempo a nossa igreja. E hoje chegamos à terceira mensagem desta série, Venha pertencer à missão de Jesus. Já aprendemos sobre pertencer à comunhão com Jesus, também à adoração a Jesus, e também vamos falar um pouquinho hoje sobre estarmos pertencendo à missão de Jesus. Pastor, hoje qual é o maior nível de conexão que a igreja tem para o cumprimento da missão? As células vivas. Então, se você é membro da igreja, você precisa abrir o seu coração para pertencer à missão que Jesus deu a esta igreja. Porque se a sua casa decidir abençoar o seu bairro, o seu condomínio, aquele local onde você vive, se você quiser ser um anfitrião, você estará pertencendo a esse mover de Deus na cidade. Nós temos visto muitas pessoas chegando à igreja, se consolidando na igreja, graças a esse trabalho do meio de semana. Quando você vem à casa de Deus, você celebra, mas você volta para casa e só volta aqui no próximo domingo. Mas aqueles que estão numa célula semanalmente, ele tem alegria em rever aqueles irmãos, eles falam os seus pedidos de oração, eles compartilham a palavra, eles têm alegria em contar as vitórias, as conquistas, e ali vai se estabelecendo um maior amor, um maior cuidado, um maior pastoreio, e aquelas pessoas ali são, sem dúvida nenhuma, muito mais saudáveis do que aqueles que só vêm à celebração. Repito, a celebração é uma bênção, mas Deus quer que você pertença à missão da igreja local, e nós temos visto muita coisa boa acontecendo na casa e na vida de muitas pessoas aqui na nossa cidade. Então, venha pertencer à missão de Jesus. Queridos, o texto é mais antigo do que todos nós, com a idade multiplicada por muitos. Mateus 28, 18 a 20, é o texto que você mais me ouviu usar aqui nesses 5 anos. Mateus 28, versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É importante ressaltar que a tradução da Bíblia, a mensagem, ela vai dizer que Deus estará conosco todos os dias, enquanto estivermos cumprindo a missão dele. Ele vai estar, e essa promessa é: vão, que eu vou estar com vocês. Vir à igreja, repito, é uma bênção. Eu quero que você venha mesmo, eu quero que você venha para a celebração, mas eu quero que você se envolva, que você pertença completamente a essa missão. Por isso é que nós estamos enfatizando que pertencer hoje a uma célula vai te ajudar a levar um vizinho. Você sabia que muitas pessoas não virão à igreja, mas na sua casa elas irão? Talvez ela tenha até uma aversão à igreja, a pastor. Quem não me conheceu ainda, não conheceu o pastor Gabriel, o pastor Jorge, depois conheceu o pastor Moisés, então, aí que pastor Paulo, não conhecem. A referência pastoral deles é turbulenta, tem névoa ali, e eles não conseguem entender o propósito do pastoreio, porque há muitos exemplos negativos, ok? Mas há muitas pessoas que por diversas razões têm dificuldade de passar daquele portão e entrar. A gente vê isso pela tenda de oração. Quantas pessoas, quando recebem o convite ali e entram para receber a oração, expor o seu problema, elas dizem: eu sempre quis entrar aqui. Eu queria tanto ter entrado aqui há mais tempo. Eu sempre passo aqui na frente, um desejo imenso de entrar, mas hoje eu recebi o convite e vim. Nenhuma, nem duas. Mais de 10 mil pessoas já passaram por aqui, e muitas delas falaram exatamente com essas palavras. Porque no domingo, queridos, as pessoas não passam aqui na frente. Elas passam de segunda a sexta.
Quando passam no sábado à noite, eles estão indo para a lagoa, estão indo para a praça, estão indo para outros lugares, para os restaurantes. No domingo, só estamos nós aqui no centro. As lojas estão fechadas, os bancos estão fechados, ninguém passa por aqui. Mas no meio de semana, as pessoas colocam para fora o desejo de estar aqui. Por isso que eu e você precisamos fazer com que a nossa casa se torne urgentemente um agente de salvação. Não fica pensando em trocar o piso primeiro. O que as pessoas vão pensar da minha casa? A sua casa é uma bênção, meu irmão. A sua casa foi escolhida por Deus. Não fique esperando melhorar para agir. Se você esperar melhorar, você nunca terá a igreja na sua casa. Queridos, qualquer casa hoje é infinitamente melhor do que as casas do primeiro século. Ou vocês acham que as casas dos hebreus tinham o que você tem na sua casa? Você acha que eles tinham TV? Parede como você tem? Um piso como você tem? Você acha que eles tinham as mesmas condições sociais e econômicas que você tem? Eles não tinham nada disso, mas eles estavam cheios de Jesus. Eles estavam cheios de vontade de que pessoas conhecessem a Jesus. E quando as pessoas da sua família entenderem que você é um agente de Jesus na terra, o esposo, os filhos, todos eles vão começar a mudar, porque vão perceber mudança na casa. Porque quando Jesus chega, as coisas mudam. Amém, queridos? Quando Jesus chega, o ambiente é transformado. Quando Jesus chega, as pessoas são curadas, são restauradas. Coisas extraordinárias acontecem e nós vamos celebrando o nome de Jesus e as pessoas vão sendo transformadas. Quando entendemos que temos uma missão e que Mateus 28, 18 a 19, não foi dito apenas para aqueles discípulos, mas para nós também. Para pertencer à missão de Jesus é necessário antes que você pertença a Ele. É impossível pertencer à missão sem ainda ter se comprometido com Ele. Nenhum de nós confiaria uma missão ou a missão da sua empresa a um estranho. Você tem uma empresa, vai precisar fazer uma viagem. Você vai chamar uma pessoa que não tem envolvimento com você, que não tem o seu DNA, que não entende a proposta, a visão, a missão daquela empresa, vai colocar os cuidados dela? Não. Você vai procurar o seu melhor funcionário, o seu melhor diretor, vai conversar com ele, vai fazer uma transição de direção, vai viajar tranquilo, porque sabe que quem ficou no seu lugar vai dar sequência àquilo que é a sua missão. Nós não estamos mudando e nunca vamos mudar aquilo que a Bíblia nos ordenou fazer. Quem vem para a primeira igreja batista em Maricá, precisa vir para cá para saber que nós temos uma cidade para alcançar e que nós não estamos aqui perdendo tempo e que nós não estamos aqui fazendo vento. Vento passa, é fumaça. Nós estamos aqui para alcançar a cidade. Tenho dito que não estamos aqui para enchermos uma igreja. Nós estamos aqui para alcançar uma cidade. Nós queremos que Jesus seja conhecido. Deus vai fazer coisas extraordinárias por meio da sua casa, por meio da sua vida. Mas nós precisamos pertencer à missão. Não podemos achar que é para o pastor, não podemos achar que é para o diácono, não podemos pensar que é para o líder de célula ou líder de ministério. É para você, coloque o seu nome ali. Já leio para você Mateus 4, 18 a 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Gabriel e George, e seu irmão. Gabriel aqui, ó, o pastor Gabriel, Jesus passou e viu Gabriel e chamou. É dele que eu estou falando. Viu Paulo Sérgio e chamou. Viu Marcos e chamou. Viu você, Gabriel, e chamou. Carissa. Só não falei com o seu nome porque eu esqueci. Suelen. Lidiane. Ele chamou você. Não chamou você apenas para te salvar, não. Ele te chama das trevas para te enviar. Ele te chamou para uma nova vida, para que a sua nova vida cause um impacto na vida das outras pessoas. E enquanto você não entende que você precisa pertencer a isso, você vai vivendo a vida cristã. Deixe a vida cristã me levar,
Vida cristã leva eu. Conhece essa canção? Conhece? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Queridos, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Não leva nem 30 segundos para falar. Eu já estou aqui há 5 anos. Falando a mesma coisa. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou repetir. A gente vai chegar lá. Sigam-me e eu farei de vocês pecadores de homens. Aí, pescadores de homens. Eu falei o quê? Até aqui, meus irmãos, a garganta era um problema, mas pelo que eu estou vendo, a mente também não está me ajudando muito, não. Vejam bem, o texto vai dizer o seguinte, na sequência, o seguinte: olha, eles decidiram esperar por mais uma semana, eles decidiram dar um tempo, pensar em alguma coisa. Não, queridos, como é que está escrito aí? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Malucos. Deixaram a fonte de sustento para seguir um nada. Ele não tinha uma carruagem, não tinha um cavalo, não tinha espada, não tinha nada. Vou fazer de vocês pescadores de homens agora. Querem vir? Venham. E eles, no mesmo instante, seguiram. Mas tem 2 malucos mais à frente, são mais loucos do que os 2 primeiros. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Quando você entende que o chamado de Jesus é para você, e que se você não entender o chamado dele, pessoas que estão à sua volta vão demorar um pouquinho mais para conhecerem a graça de Jesus, vão sofrer demais, porque um dia, queridos, um dia sem Jesus é o pior dos dias de qualquer pessoa. Eu e você, quando acordamos pela manhã, agradecemos ao Senhor a saúde, nos levantamos e vamos para mais um dia na presença do Senhor. Mas o ímpio não sabe o que é isso. Ele levanta, mas não tem perspectiva. Ele levanta já com medo. Tem um leão lá fora, tem Covid, tem câncer, tem diabetes, tem AVC. Ele é um desesperado ambulante. Ele não sabe que há um Deus no céu que nos cobre, que nos guarda. E quando Ele nos chamar, ou qualquer aflição que chegar, Ele vai estar conosco. Ele não vai nos deixar, mas eles não sabem disso. 2 ênfases que o texto apresenta, e eu quero destacar a primeira como prontidão. Prontidão quando Jesus chama. Prontidão quando Jesus aponta uma direção para a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje e veio na expectativa de esperar uma palavra que te traga conforto, consolo, encorajamento para esta semana que não vai ser uma semana fácil na sua vida. Amém. Só que a palavra que eu tenho para você hoje, de consolo, conforto e encorajamento, é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e você entendemos que buscar ao Senhor em primeiro lugar vai nos trazer tudo o que precisamos, então você não vai ficar batendo na porta de ninguém. Você vai bater na porta de Jesus. Você vai buscar a Jesus, você vai pedir a Jesus, porque todo que pede, recebe, todo que busca, acha, e todo aquele que bate, a porta se abre. Mas enquanto eu e você tentarmos encontrar o que precisamos antes de nos doarmos completamente ao Senhor, nós vamos apenas bater a porta
no nosso rosto, o nosso rosto na porta. Prontidão, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Alguns são chamados por Jesus e estes deixam o seu trabalho secular. Eu conheço muitas pessoas assim, carreira profissional, para atenderem o chamado do Mestre. Estes estão prontos a sacrificar seu meio de vida pelo chamado do Mestre, Jesus, para a sua missão. Estes, especificamente, fazem um trabalho diferenciado, porque eles estão abrindo mão de recursos financeiros, de oportunidades de trabalho, de oportunidade para ganhar mais, para fazer algo especial para o Senhor, porque entendem o chamado. E o chamado que eu faço para você hoje, como pastor desta igreja, como seu líder espiritual, é: abra a sua casa em nome de Jesus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Faça um voto ao Senhor e abra a sua casa. Confie no que eu estou te dizendo. A sua casa será uma casa de libertação. A sua casa será uma casa de milagres. A sua casa será um portal de salvação para as pessoas. Entendo perfeitamente a responsabilidade que cada um deve ter com a sua família, com os seus funcionários, empresa, porém o chamado de Jesus é maior do que qualquer relação nesta terra. Deve te consumir. Quando Elias falou com Eliseu, Eliseu imediatamente pegou o seu carro de trabalho, pegou os bois, fez um churrasco. Acabou com tudo. Lembra disso? Acabou com tudo. Por quê, pastor? Por causa do chamado. Ele se tornou um profeta e tanto, porque estava agora vivendo só para Deus, só para o Senhor. Queridos, andar com gente de fé é o que eu quero para a minha vida. Eu quero andar com gente que acredita no poder de Deus, porque só vê sinais, maravilhas e prodígios quem está no caminho, indo. Não é vindo, é indo. Recebi alguns relatos lindos dos nossos irmãos, 3 deles foram a São José dos Campos, no Inspire. Viram coisas que, se eles contarem aqui, você vai achar que é mentira. Hã? Hein, Michele? Léo e Camila vieram? Certo. Você já viu milagre? Quem já viu milagre? Quem está indo, vê milagre. Quem vai, vê. Porque está indo pela fé. Se você entender que o que Deus quer para a sua vida é que você seja um canal para Ele libertar pessoas, você não vai demorar 1 mês, 5 anos, para entender que Ele te colocou nesta igreja, neste tempo, para que a sua casa seja uma casa de bênção, como diz o cântico. Minha casa será uma casa de bênção. É só abrir a porta e deixar aquele vizinho sujar o teu piso. Hein? Deixar aquele vizinho sujar seus tapetes. Toda célula lá em casa é uma bênção, né? É ou não é? É bom ou não é, pastor? Os pastores aí, os outros que vão. É uma bênção. Mas depois que todo mundo vai embora, a gente trabalha até de madrugada limpando. Mais Raquel do que eu, mas a gente trabalha. Mas a gente faz com prazer. No dia da célula, a Raquel é a primeira a colocar lá. Hoje tem célula, hein, pessoal? Não falta ninguém. E olha, queridos, na última terça-feira, 3 caldos inesquecíveis. Deixa eu ver se eu lembro. Caldo de feijão, caldo de aipim, caldo de ervilha. Obrigado, pastor. Fora os salgadinhos, os sucos, bolinho de chuva que eu mais gosto, com coisinha de banana dentro. Todo mundo quebrado financeiramente, irmãos, mas na célula Deus faz milagre. Além de tudo isso, a presença de Jesus. Essa é a melhor parte. É a presença dele, a vida dele, o coração dele, no anfitrião, nos que participam.
e nós vamos de fé em fé, proclamando essa verdade. Ozorimar, Edson, como eu fico feliz quando chega a foto da célula de vocês, a célula do pastor Moisés, a célula dos jovens, dos adolescentes, cada uma mais linda que a outra, todo mundo sorridente, e a gente sabe que a gente nem precisa falar, ó, sorri aí, não precisa não, o povo está feliz, porque Deus está fazendo diferença na vida deles. Quando nós entendemos que o chamado é para nós estamos abrindo a oportunidade para que as pessoas vejam Jesus por meio de nós. Lucas 18, 28 a 30, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, olha a relação, irmãos, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Você já tinha lido isso? Quando eu e você entendemos que Jesus, Ele não quer o primeiro lugar, Ele quer ser exclusivo na sua vida. Aí você olha para sua esposa, você ama, cuida, abençoa, porque é o seu primeiro ministério. Você serve de exemplo para os seus filhos, porque ali são heranças, são flechas do Senhor ali. Mas eles não estarão nunca em primeiro lugar. Nunca, jamais. Primeiro é Jesus. O chamado é radical. Ele não quer que você dê desculpa por causa de A, B, C, D, trabalho, mulher, é isso, desculpa. Eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu filho. Quando meu filho crescer, aí o filho cresce. Eu não vou porque ele agora vai para a faculdade, eu vou dar o suporte a ele. Aí o filho faz a faculdade. Eu não vou porque agora eu tenho que cuidar dos meus netos. Quanta gente assim perdeu tempo de fazer a vontade do Senhor. Deixa eu dar uma boa notícia aqui aos pais de plantão. Os filhos passam. Não são nossos. Se fossem nossos, nós nunca os perderíamos. Mas nós perdemos. Eles pertencem ao Senhor. Não se escore nos seus filhos. Não se escolhe nos seus pais. Não se escolhe em ninguém, nada. Jesus está falando contigo e o suporte Ele vai trazer para você. É assim que Ele faz, é assim que Ele quer. A missão de Jesus exige renúncia, coragem, ousadia e fé para seguir em frente. Mas o segundo destaque que fazemos nesta noite é o sentido de urgência. Repita comigo, urgência. Aqueles homens deixaram tudo imediatamente, tanto o barco, seu sustento, quanto o seu pai, a ligação afetiva. Deixaram. Para quê, pastor? Para seguir a missão de Jesus. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Outros são chamados e precisam ir além da responsabilidade com o seu trabalho, romper com isso, bem como com a sua própria família, esposa, etc. Em razão da urgência com a qual tem o chamado de Jesus, eles deixam não apenas o trabalho secular, mas também abandonam os pais e outros laços afetivos frente ao impacto espiritual do chamado de Jesus. Fui crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando temos essa consciência de que alguém nos amou a ponto de morrer por nós na cruz, padecer o que padeceu, sofrer o que sofreu, nós nos rendemos, entendendo que se um morreu por todos, todos devem morrer por um. Vejam, o sentido de urgência é fundamental para acelerar a pregação do Evangelho às pessoas que ainda não receberam a salvação de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, está escrito, olha o que Paulo fala: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se cada um de nós disser assim, diariamente, e ai de mim se eu não falar para alguém hoje do Evangelho, e ai de mim se eu não abrir a minha casa
toda terça, ou toda quarta, ou todo sábado, ou todo domingo, seja o dia que for. O dia que você e sua esposa, ou você entender que é o melhor dia, o melhor horário para convidar os seus, convidar o seu bairro, convidar as pessoas que estão no seu entorno, pessoas que você vai começar a orar hoje, para que Deus entre na vida delas, porque você sabe que se ela morrer sem Jesus, se ela morrer sem tomar a decisão certa na sua vida, ela não vai para o céu, por melhor que ela seja. Mas pastor, como é que o senhor pode provar isso? A Bíblia diz isso, há um caminho, Jesus. Quem tem um filho, tem a vida eterna. Quem não tem um filho, vai permanecer morto nos seus pecados, nos seus delitos. Por isso que ele morreu. Quando eu digo que não preciso de salvação, eu estou dizendo assim, olha, o sacrifício de Jesus, deixa eu ver a paixão de Cristo no cinema. Deixa só ver como cinema, como um fato histórico. Eu não me importo com isso, porque por mim que não foi, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Quando a gente diz que não precisa de Jesus, a gente está negando o seu poder para nos salvar, nos libertar e nos transformar. Não é boa notícia para você que está pensando assim, seja aqui no templo, seja na sua casa. O que você precisa hoje é entregar o seu caminho a Jesus, se arrepender dos seus pecados e pedir a Ele misericórdia para que você possa entrar no céu pelas portas. Não vai entrar por outro caminho. Nós estamos anunciando a você o Evangelho e queremos fazer 3 convites a você. Para pertencer à missão de Jesus, você precisa atender ao chamado dele para a sua salvação. Ninguém pode salvar alguém sem antes ter entendido plenamente que é salvo em Jesus. Você que é salvo e ainda não entendeu que há um propósito na sua salvação para salvar outros, você precisa despertar hoje. Certo teólogo disse que aqueles que não falam de Jesus para ninguém, é provável que ele nunca tenha tido uma experiência com Jesus. É bem provável que ele não tenha passado pelo novo nascimento, porque ele não está envolvido diretamente com a missão. Antes de enviar seus discípulos para a missão, Jesus caminhou com eles por 3 anos, ensinando-os e levando-os a reconhecer que ele era o Messias prometido que deveria vir para salvar as pessoas. João 6, 68 a 69, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eles ouviram de Jesus, acreditaram que ele era o Messias, viveram por causa da missão, fizeram coisas extraordinárias. Pedro ressuscitou pessoas, Pedro passava e a sombra dele curava. Pedro chegava e aquele ambiente que era um ambiente tumultuado ficava apaziguado, por mais que antigamente ele fosse também bastante sanguíneo, colérico, mas Pedro se transformou em tudo aquilo que Deus queria que ele se transformasse. Eu e você precisamos, a exemplo de Pedro e dos demais, precisamos nascer de novo. Precisamos entender que há um propósito de Deus para a sua casa estar tão bonitinha. Aleluia! Sua casa está tão organizada. Talvez você não tenha entendido ainda por que a prefeitura asfaltou a frente da sua casa. É para levar seus vizinhos lá, para manter a sua casa o mais limpo possível. Mas não feche a porta dos céus, fechando a porta da sua casa para os seus vizinhos, para as pessoas que você ama. A Bíblia diz que o inferno, o bicho não morre, o fogo não se apaga, é tormento por 3 séculos. 300 anos só. Hã? Ou é eterno? O que é eternidade? Quem é que pode me explicar aí o que é eternidade? Você tem ideia do que é isso? Para sempre? Quem aqui tem bico de papagaio? Quem tem vai levantar a mão. Ninguém. Rapaz, que igreja curada é essa? Ninguém. Artrose. Eu tenho artrite. Eu tenho artrose, tenho artrite.
Incomoda. Dói. Quem aqui tem enxaqueca? Hein? Você vai sentir saudade. A Andréa não vai sentir saudade. Ela vai para o céu. Aleluia. Enxaqueca incomoda, não incomoda? A Bíblia diz que no inferno é tormento. Nós não sabemos o que é isso. Mas Deus nos livrou de lá. E quer livrar teu pai, quer livrar tua mãe, teu tio, teu avô, aquele sujeito que te persegue lá na rua, quer salvar ele também. Você não é melhor que ele, não. Quer salvar aquele funcionário, quer salvar você, quer salvar. Porque ele sabe onde ele jogou o adversário. Em Apocalipse está escrito que todos aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados também no inferno. Eu não quero que você venha para Jesus por medo, não. Porque eu quero que você venha para Jesus pelo que Ele reservou para você no céu. Vida, alegria, paz. As lágrimas não vão entrar lá, a dor, a enxaqueca, a artrite, a artrose, bico de papagaio. Isso aqui eu aprendi com o R.R. Soares. Ele tem uma lista que passa assim na frente dele. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que esse camarada sabe o nome de todas as doenças? Não é possível. Aí até que um dia o câmera jogou lá e estava lá, o teleprompter lá na frente dele. Falei assim, vou combinar com o Fábio também, ele vai botar uma lista aqui para mim na minha frente, e eu vou falar todas as doenças. Lá não entra doença. Amém, queridos? Amém. Lá é lugar de gozo, de alegria, para sempre, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas para chegar lá, só tem um caminho, só uma verdade e só uma vida, Jesus. E nós precisamos andar nessa dimensão. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não dê desculpa. Para pertencer à missão de Jesus, em segundo lugar, você precisa aprender dele. E eu trago aqui o texto de Atos 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Nós temos 42 irmãos aqui fazendo um curso de teologia por 3 anos. Outros estão aqui na sexta-feira ganhando maturidade sobre Deus, o Espírito Santo, sobre o Filho, sobre o Pai. Estamos crescendo. Deus quer que a nossa igreja amadureça para que ela possa ensinar as multidões que chegarão. Amém, queridos? Deus está preparando. Ele não ia tocar em tantos corações sem um propósito. Ele tem um propósito, amadurecer a igreja para que a igreja possa crescer saudável e com estrutura espiritual para ver as manifestações de Deus. Queridos, eu tenho dito isso a vocês. Coisas diferentes vão começar a acontecer. E se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, se você não estiver alicerçado, você vai achar até que não é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Eu não estou falando de grito, eu não estou falando de rodopio, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de ações de milagre aqui que você vai ver. Porque nós cremos que Deus está neste lugar. E onde Ele está, coisas diferentes acontecem. E se nós nos prepararmos para ver, sairmos da nossa casa, Senhor, faz o teu milagre hoje no coração do meu vizinho que eu estou levando, você vai ver o milagre acontecer. Deus não morreu, queridos. Ele não está morto, Ele está vivo. E a igreja, pastor, está mais viva ainda, porque é Ele que está aqui. E nós precisamos nos preparar para ver coisas grandes da parte de Deus. As coisas grandes e firmes. Para isso nós temos que clamar, pedir a Ele. E quando você começar a pedir pela sua família, de verdade, clamar de verdade,
entender que o propósito de Deus não é que ninguém se perca. Deus não quer perder ninguém, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus para a sua salvação. E quando eu e você entendemos isso, nós nos tornamos flechas na mão do Senhor, e para onde vamos, nós levamos o cheiro suave de Jesus, porque nós sabemos que podemos definir e decidir a eternidade das pessoas, e a gente paga o preço, e a gente sofre por elas, e a gente está disposto a caminhar mais que 1, 2, 3 milhas, a gente está disposto a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque nós sabemos que estamos tirando uma pessoa do inferno e levando-a para o céu. Precisamos aprender dele. Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando a gente está jejuando, orando, buscando ao Senhor, quando a gente está pedindo uma direção a Deus, e nós nos humilhamos diante dele, buscamos a sua face, colocamos o rosto no pó, e Deus começa a trazer respostas para o que estava oculto. Deus começa a levantar aquilo que nós não estamos vendo ainda, mas Ele começa a levantar. Aí, as coisas grandes da parte de Deus começam a trazer para você amor, vida, alegria e paz. Porque quando a gente conhece Jesus, a nossa vida muda. Eu nasci num lar cristão, pais maravilhosos, irmãos maravilhosos, todo dia tinha culto doméstico. Lá no início da minha carreira em família, não tinha essa energia, era vela, era lamparina. Quem mais é desse tempo aí? Olha aí, que bom. Eu sei que você tem mais de 40 anos. Que alegria aquele tempo. A gente passava o dedo assim na... Lembra disso? Quem lembra? Hein? Fazia assim em cima da vela, lembra? Todo dia, fogão de lenha, fogão a lenha. Quem se lembra aí de fogão a lenha? Ferro de passar a lenha. Você está rindo? Isso é verdade. Me lembro de Maria Alice lá em Salvador. Ela me perguntou assim, pastor Paulo, como é que vocês faziam quando não tinha internet? Como é que vocês se comunicavam? Porque essa turma nasceu com um celular na mão. Como é que vocês se comunicavam? Aí eu virei para ela e falei assim, Zorimar, na época, nem eu sei como é que a gente se comunicava. Como é que a gente se comunicava? Mandava uma carta, né? Não é isso, Bonavita? Mandava uma carta, aí ficava aqui, Senhor, faz a carta chegar lá. Aí, mês depois, chegava a carta de volta. Chegou a carta. Hoje, você pega o celular, né, Carlos? Pega o celular e vê o filho que está longe. Ora com ele, chora com ele. Está ali o filho, na palma da mão. Deus tem muito mais para nós, muito mais. Você não tem ideia dos planos que Ele tem para a sua vida. Eu só quero te dizer uma coisa, vai ser surpreendente, vai ser maravilhoso, vai ser grandioso. Não podemos aprender de outro, temos que aprender dele. Ele é a fonte. E em último lugar, para pertencer à missão de Jesus, você precisa anunciar a Jesus. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo o quê? Curas por toda parte. Porque Jesus disse que aqueles que acreditassem nele e fossem em meu nome, disse Jesus, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar pessoas, e se eles tiverem cometido pecados, eles vão ser perdoados também. Isso não foi só para aqueles homens e mulheres, foi para você também, é para sua família também, é para a nossa igreja também, e nós vamos viver o melhor de Deus nesse lugar, com certeza,
Primeiro, você aceita o chamado de Jesus para a sua salvação. Em segundo lugar, você precisa aprender precisamente a palavra de Deus. E logo a seguir, você precisa ir anunciar a salvação. Venha pertencer à missão de Jesus e desfrute a presença dele todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu termino com esse texto de Paulo, lá em Atos capítulo 27, versos 23 e 24. Paulo está numa missão, Paulo está trabalhando pelo reino de Deus, ele não está vendo a sua necessidade, ele não está vendo o seu trabalho, ele não estava olhando para qualquer coisa, ele estava olhando para o reino de Deus, para a missão que ele tinha que chegar em determinado lugar para falar de Jesus, para pregar sobre Jesus, e ele teve um naufrágio. O navio em que Paulo estava foi assolado, açoitado pelas águas. Eles já estavam 14 dias sem saber o que era noite, o que era dia. Estavam em alto mar, tempestade para todo lado, entra água. Começaram a tirar as coisas de dentro do barco. E no meio dessa tormenta toda, acontece isso aqui. Ele vai falar para as pessoas: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço. Aleluia. E a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Quem já passou aqui por momentos terríveis no mar? Tá, deixa eu mudar. No avião, pegou turbulência. Se alguém chegar para você no momento que está tudo trepidando dentro do avião, que começa a cair bolsa, uma vez foi assim. Quando Deus falou que meu filho não ia falecer e eu precisava vir de Salvador para o Rio de Janeiro para ir para o INCA, por 3 vezes os voos foram sendo trocados, e quando finalmente veio, aí na hora que nós fomos, quando chegou num determinado lugar, todo mundo aí, afivelem os cintos, isso aqui, papai, vamos passar por turbulência. Eu falei assim: o problema sou eu aqui dentro. Eu sou o Jonas dessa embarcação aqui, desse voo. Mas é terrível. Por mais que alguém chegue para você e fale assim: ó, fique tranquilo. Não dá para ficar tranquilo. Fique calmo. Aí alguém vai dizer para você: você está ficando louco? Você não está vendo que o barco está afundando? Lembra do Titanic? O barco afundando, o pessoal. Quem se lembra? Hein? Só pode ser louco. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós hoje decidirmos juntos salvar a nossa vida e das pessoas que estão à nossa volta, Deus vai honrar a sua fé. Não perca tempo. Não deixe o adversário tirar essa palavra que você está recebendo, porque ela é de Deus para você. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Você precisa servir e pertencer e adorar a esse Deus de verdade. E ele disse: é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Esse é o anjo de Deus, era Jesus com Paulo no meio da tormenta. Fique tranquilo, Paulo, você vai chegar, você vai até César. Sabe quantas pessoas estavam com Paulo? 276 pessoas. E ninguém morreu. Porque Jesus disse que a salvação é para você e para todos que estão na sua casa. A salvação é para você e para todos que estão no barco com você. Quando a gente estimula, quando a gente fala para as pessoas para entregarem o coração a Jesus, para crerem em Jesus, é porque a gente sabe que você vai receber o seu perdão, você vai receber a salvação de Jesus, e você pode se tornar um Moody, um Hernandes Dias Lopes, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E a gente que está salvando 20, 30 pessoas, você vai salvar 1 milhão, 4 milhões, 20 milhões, porque só Deus sabe o plano que Ele tem com a sua vida. Quando você abre o seu coração para receber a Jesus, Jesus não está olhando só para você, Ele está olhando para todos na sua casa, para todos na sua família.